Águas paradas fluindo, por Ajahn Chah. Por favor, prestem atenção. Não deixem que a vossa mente vá atrás de outras coisas. Criem a sensação de que neste momento estão sozinhos, sentados em alguma montanha, em alguma floresta. O que é que está aqui sentado neste momento? O corpo e a mente. Só isso, unicamente essas duas coisas. Tudo o que está contido nesta forma aqui sentada é chamado de corpo. A mente é aquilo que está consciente a pensar nesse preciso momento. Essas duas coisas são chamadas de Nama Rupa. Nama refere-se àquilo que não possui rupa ou forma. Todos os pensamentos e sensações, ou os 4 khandhas, sensações, percepções, fabricações e consciência, são nama. Nenhum deles possui forma. Quando os olhos veem formas, essas formas são chamadas de rupa, enquanto que a consciência é chamada de nama. Juntas chamam-se Namarupa, ou simplesmente corpo e mente. Compreendam que aqui sentados no presente momento estão somente o corpo e a mente. Mas nós confundimos esses dois um com o outro. Se quiseres paz, tens de saber o que eles na verdade são. A mente no seu presente estado ainda está destreinada, está turva, não está límpida. Ainda não é a mente pura. Temos de continuar a treinar através da prática da meditação. Há quem pense que meditação significa estar sentado numa posição especial, mas na verdade estar de pé, sentado, andando, deitado, são tudo veículos para a prática de meditação. Podes praticar a qualquer altura. Samadhi significa literalmente a mente firmemente estabelecida. Para desenvolver Samadhi não precisa forçar a mente. Há quem tente obter tranquilidade sentando-se em silêncio e fazendo com que absolutamente nada os perturbe. Mas isso é como estar morto. A prática de Samadhi existe para desenvolver sabedoria e entendimento. Samadhi é a mente firme, a mente unificada. Em que ponto ela está firme? Está fixa no ponto de equilíbrio. Esse é o seu ponto. Mas as pessoas praticam meditação tentando silenciar as suas mentes. Elas dizem, tento sentar-me em meditação, mas a minha mente não para por um instante. Neste momento está aqui, já está ali. Como é que posso fazer pará-la? Não precisa de fazer pará-la. Esse não é o objetivo. Onde existe movimento é onde o entendimento surge. As pessoas reclamam, ela foge e eu trago-a de volta. Depois torna a fugir e eu a volto a trazê-la novamente. É assim. Elas se sentam e puxam para frente e para trás. Elas pensam que as suas mentes voam por toda a parte, mas na verdade é só aparência. Por exemplo, olha para esta sala. Oh, é tão grande, dizem, mas na realidade não é nada grande. O fato de parecer para você grande depende somente da percepção que tens dela. De fato, esta sala é somente do tamanho que é, nem grande nem pequena. Mas as pessoas correm sempre atrás das sensações que têm. Meditar para encontrar a paz. Você tem que compreender o que é a paz. Se não a compreenderes, não a conseguirás encontrar. Por exemplo, suponha que hoje trouxeste contigo para o mosteiro uma caneta muito cara. Agora, suponha que durante o caminho puseste a caneta no bolso da frente, mas mais tarde tiraste de lá e colocaste em outro lugar, digamos no bolso traseiro. Quando procuras no bolso da frente, não está lá. Toma um susto.
Se assusta por causa do seu engano, pois não está a ver a verdade da situação. Sofrimento é o resultado. Faça o que fizer, não consegue esquecer da caneta que perdestes. O seu equívoco te faz sofrer. Entendimento incorreto provoca sofrimento. Ah, mas que pena! Comprei a caneta há tão poucos dias e já a perdi. Mas então você se lembra, claro, fui à casa de banho e pus a caneta no bolso traseiro. Assim que recordas deste fato, você se sente muito melhor, mesmo sem ver a caneta. Está percebendo? Está logo contente. Já pode parar de se preocupar com ela. Já sabe onde ela está. Enquanto caminha, passa a mão pelo bolso traseiro e lá ela está. A tua mente esteve o tempo todo a te enganar. A tua preocupação, na verdade, surgiu da sua ignorância. Agora, vendo a caneta, perde toda a dúvida e as suas preocupações desaparecem. Esta paz resulta do entendimento da causa do problema, samudaya. Assim que você se lembra que a caneta está no bolso traseiro, encontra niroda, a cessação do sofrimento. Logo, tens de contemplar a fim de encontrar a paz. Aquilo que geralmente as pessoas chamam de paz é simplesmente o acalmar da mente, e não o acalmar das quilesas, das contaminações. Essas contaminações estão simplesmente, temporariamente suprimidas, tal como a relva que é coberta por uma pedra. Ao fim de 3 ou 4 dias, você tira a pedra e em pouco tempo a relva volta a crescer. Na verdade, a relva não morreu, estava simplesmente suprimida. É o mesmo quando nos sentamos em meditação. A mente é acalmada, mas as contaminações na verdade não são. Por conseguinte, samadhi não é garantia. Para encontrar a verdadeira paz, tem que cultivar sabedoria. Samadhi é um tipo de paz, idêntico à pedra que cobre a relva. Dentro de uns dias, retira a pedra e a relva torna a crescer. Isto é somente uma paz temporária. A paz da sabedoria é como colocar a pedra e não a retirar mais. Deixá-la ficar onde está. A relva não poderá voltar a crescer. Isto é paz segura, o acalmar das contaminações, a paz garantida que resulta da sabedoria. Nós falamos de sabedoria e de samadhi como se fossem algo separado, mas no fundo elas são o mesmo. Sabedoria é a função dinâmica de samadhi. Samadhi é o aspecto passivo da sabedoria. Ambas nascem no mesmo lugar, mas tomam direções diferentes, funções distintas. Assim como esta manga aqui. Uma manga pequena e verde eventualmente crescerá até se tornar madura. Mas é sempre a mesma manga, não são mangas diferentes. A manga pequena, a manga crescida e a madura são a mesma manga, mas a sua condição muda. Na prática do Dhamma, uma condição é chamada Samadhi, a condição seguinte é chamada Panya, mas na realidade Sila, Samadhi e Panya são a mesma coisa, tal como a manga. De qualquer forma, na nossa prática, não importa que aspecto faça referência, tens de começar sempre pela mente. Sabe o que é esta mente? Como é que a mente é? O que ela é? Onde está? Ninguém sabe. Tudo o que sabemos é que queremos ir para aqui ou para ali, queremos isto ou aquilo, sentimos-nos bem ou mal, mas a mente propriamente dita parece ser impossível de se conhecer. O que é a mente? A mente não tem qualquer forma. Aquilo que recebe as sensações, tanto boas como más, chamamos de mente. É como ser o dono da casa. O dono fica em casa enquanto as visitas vêm vê-lo. É ele que recebe as visitas. Quem é que recebe as impressões dos sentidos? O que é aquilo que percebe? Quem abandona as impressões dos sentidos?
É a isso que chamamos de mente, mas as pessoas não conseguem ver isto, e assim o seu pensamento fica dando voltas e voltas. O que é a mente? O que é o cérebro? Não confunda o assunto desta forma. O que é aquilo que recebe as sensações? De algumas sensações gosta, de outras não. Quem é esse? Existe alguém que gosta e desgosta? Claro que sim, mas tu não consegue vê-lo. Isso é aquilo que chamamos de mente. Na nossa prática, não é necessário falar de samatha ou vipassana. Chama-se somente prática do Dhamma. Isso basta. E conduza essa prática a partir da tua própria mente. O que é a mente? A mente é aquilo que recebe ou percebe as impressões dos sentidos. Com algumas dessas impressões, se dá uma reação de gosto, com outras de aversão. Esse receptor das sensações nos conduz para a felicidade ou para o sofrimento, para o certo e o errado, mas ele não tem qualquer forma. Nós assumimos como sendo eu, mas na verdade é somente namadama, fenômeno mental. A bondade tem alguma forma? E o mal? A felicidade e o sofrimento têm alguma forma? Não conseguimos encontrar. Eles são redondos ou quadrados, curtos ou compridos. Consegue vê-los? Essas coisas são namadama. Não podem ser comparadas a coisas materiais. Não têm forma, mas nós sabemos que elas existem. Aí começamos a prática pelo acalmar da mente. Colocamos atenção plena na mente. Se a mente estiver plenamente atenta, estará em paz. Algumas pessoas não se inclinam para a atenção, só querem a paz. Querem apenas ficar no vazio. Assim nunca aprendem nada. Se não possuirmos aquele que sabe, em que é que iremos basear a nossa prática? Se não existir longo, não existe curto. Se não existir certo, não poderia existir errado. As pessoas hoje em dia fartam-se de estudar, procurando acerca do bem e do mal. Mas sobre aquilo que está além do bem e do mal, elas não sabem nada. Só o que sabem é o que está certo e o que está errado. Eu só aceito o que está certo. Não me interessa saber acerca do que está errado. Por que me preocupar? Se somente aceitares o que está certo, em pouco tempo ele se tornará errado. O certo leva ao errado. As pessoas continuam a procurar entre o certo e o errado, mas não tentam encontrar aquilo que não é certo nem errado. Elas estudam acerca do bem e do mal, procurando a virtude, mas não sabem nada acerca daquilo que está além do bem e do mal. Elas estudam o longo e o curto, mas acerca daquilo que não é longo nem curto, nada sabem. Esta faca tem a lâmina e a borda. Consegue levantar somente a lâmina? Consegue levantar somente a borda? A lâmina e a borda são partes da mesma faca. Quando pega, elas vêm juntas. Do mesmo modo, se tu pegares naquilo que é bom, o mal vem junto. As pessoas procuram a bondade e tentam ignorar o mal, mas não estudam acerca daquilo que não é bom nem mal. Se não estudar esse aspecto, nunca existirá conclusão. Se pegar a bondade, a maldade vem junto. Se pegar a felicidade, o sofrimento vem junto. A tendência de nos apegarmos à bondade e rejeitarmos a maldade é como o Dhamma das crianças. É como um brinquedo. Claro que sim, pode pegar só nesse tanto, mas se você agarrar a bondade, a maldade vem atrás. No final, esse caminho não é assim tão bom, é confuso. Toma um simples exemplo. Você tem filhos. Agora, supõe que você só quer dar amor e nunca você quer se zangar. Essa é a forma de pensar de quem não percebe nada acerca da natureza humana. Se você se agarrar ao amor, o ódio vem atrás.
Do mesmo modo, as pessoas decidem estudar o Dhamma para desenvolverem a sabedoria. Estudam o mal e o bem da melhor maneira possível. Tendo conhecido o bem e o mal, o que é que elas fazem? Tentam apegar-se ao bem, e o mal vem logo em seguida. Elas não estudam aquilo que está além do bem e do mal. Isso é o que você deve estudar. Eu vou ser como este, eu vou ser como aquele. Mas nunca ninguém diz, eu não vou ser nada, porque na realidade não existe nenhum eu. Isso ninguém estuda. Tudo o que querem é bondade. Quando obtêm a bondade, perdem-se nela. Se as coisas se tornarem muito boas, eventualmente se tornarão más. E assim as pessoas acabam por ficar nesse impasse, para trás e para a frente. Para acalmar a mente e nos tornarmos conscientes do receptor das impressões dos sentidos, temos de observá-lo. Seguir aquele que sabe. Treinar a mente até que ela se torne pura. Quão pura ela deve se tornar? Se for verdadeiramente pura, ela estará bem acima do bem e do mal, acima até da própria pureza. É aí que a prática termina. Aquilo que as pessoas chamam de se sentar em meditação é simplesmente uma paz temporária. Mas até nesse tipo de paz existem experiências. Se há uma experiência, deverá haver alguém para reconhecer, para analisar, questionar e examinar. Se a mente simplesmente estiver vazia, isso não tem utilidade. Talvez veja algumas pessoas que pareçam estar em paz, mas a verdadeira paz não é somente a paz da mente. Não é a paz que diz que eu possa ser feliz e nunca ter de passar por qualquer sofrimento. Com esse tipo de paz, eventualmente até a obtenção da paz se torna insatisfatória. Sofrimento é o resultado. Só quando conseguir levar a sua mente para além da felicidade e do sofrimento é que encontrará a verdadeira paz. Esse é o assunto que a maior parte das pessoas nunca estudam. Nunca percebem esse aspecto. A forma correta de treinar a mente é torná-la clara para desenvolver sabedoria. Não pense que treinar a mente é simplesmente se sentar silenciosamente. Isso é como a pedra que cobre a relva. As pessoas tornam-se embriagadas com isso. Pensam que samadhi é se sentar. Essa é só uma das palavras para samadhi, mas na verdade, se a mente estiver em samadhi, então aí o andar é samadhi, se sentar é samadhi. Samadhi na postura sentada, andando, em pé e deitado. Tudo isso é prática. Algumas pessoas reclamam. Eu não consigo meditar, estou muito agitado. Sempre que me sento, começo logo a pensar nisso e naquilo. Não consigo fazer. Tenho demasiado mau karma. Talvez deva gastá-lo primeiro e depois regressar para tentar meditar. É assim que as pessoas pensam. Por que é que pensam dessa forma? Obstáculos. É aquilo que devemos estudar. Sempre que nos sentamos, quase que de imediato a mente foge. Nós a seguimos, tentando trazê-la de volta para observarmos, mas ela torna a fugir. Isso é aquilo que deve estudar. A maior parte das pessoas se recusam a aprender com as lições da natureza. Tal como uma criança traquina de escola, que se recusa a fazer os trabalhos de casa. Se elas não querem ver a mente mudando, como é que vão desenvolver sabedoria? Temos que aprender a viver assim, com a mudança. Quando compreendermos que a mente é dessa forma, sempre em constante mudança, quando aceitarmos que esta é a sua natureza, iremos percebê-la. Temos de saber quando a mente está a pensar no bem ou no mal, mudando a cada momento. Temos que perceber essas coisas. Se compreendermos esse ponto, então até enquanto estamos pensando, poderemos estar em paz. Por exemplo, suponha que em casa você tem um macaco de estimação. Os macacos nunca param sossegados por muito tempo. Eles gostam de saltar por todos os lados
e pegar coisas para cima e para baixo. É assim que os macacos são. A sua natureza é essa. Agora você se ordena e vê os macacos daqui. Esses macacos também não param sossegados, também saltam de um lado para o outro. Mas eles não te incomodam. Por que eles não te incomodam? Porque antes você já criou um macaco e sabe como eles são. Ainda que conheça um só macaco, não importa quantas províncias você vá, não importa quantos macacos você veja, não se incomodará com eles. Isso é alguém que percebe os macacos. Se percebermos os macacos, não nos tornaremos um. Se não os percebermos, poderemos nos tornar um macaco. Compreende? Quando vê um macaco tentando pegar isso e aquilo, pulando, e você grita, ei, você fica zangado, aquele macaco. Isso é alguém que não percebe os macacos. Quem os conhece, quem os percebe, vê que o macaco em casa e o macaco no monastério são idênticos. Para que irritar-se com eles? Quando você perceber como eles são, isso é o suficiente para ficar em paz. A paz é assim. Temos que conhecer as sensações. Umas são agradáveis, outras desagradáveis, mas isso não importa. Isso é problema delas. Tal como o macaco. Todos os macacos são o mesmo. Nós compreendemos as sensações como sendo por vezes agradáveis, outras vezes não. Essa é a sua natureza. Não pode ser de outra forma. Devemos percebê-las e saber como deixá-las passar. As sensações são incertas, instáveis. Elas são efêmeras, imperfeitas. Elas não têm donos. Tudo aquilo que sentimos é desse modo. Quando os olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente recebem sensações, nós as conhecemos, assim como conhecemos os macacos. Então podemos ficar em paz. Quando as sensações surgirem, busque identificá-las. Por que é que você corre atrás delas? As sensações são incertas. Neste momento são de uma forma, no momento seguinte de outra. Elas existem independentes da mudança. A respiração sai e depois tem que entrar. Tem que existir essa mudança. Tente somente respirar para dentro. Consegue fazer? Ou tente só respirar para fora, sem respirar para dentro. Consegue fazer? Se não existisse essa mudança, por quanto tempo você poderia viver? Tem que existir a inalação e a exalação. As sensações são o mesmo. Essas coisas têm de existir. Se não existissem sensações, não poderia desenvolver a sabedoria. Se não existisse o errado, não poderia existir o certo. Primeiro tem que estar certo para poder ver o que é errado. E tem que primeiro perceber o que é errado para poder estar certo. É assim que as coisas são. Para o estudante verdadeiramente dedicado, quanto mais sensações, melhor. Mas muitos meditadores fogem das sensações. Eles não querem ter que lidar com elas. É como a criança traquina que não vai para a escola, nem quer ouvir o professor. Essas sensações nos ensinam. Só quando as reconhecemos é que estamos praticando o Dhamma. A paz em meio às sensações é como compreender os macacos. Quando realmente os compreender, eles deixam de te incomodar. A prática do Dhamma é assim. Não é o caso em que o Dhamma esteja muito distante. Ele está aqui conosco. O Dhamma não é sobre os anjos ou qualquer coisa assim. É simplesmente acerca de nós, acerca daquilo que estamos fazendo nesse momento. Observa a ti mesmo. Contemple a si próprio. Às vezes temos felicidade, às vezes sofrimento, às vezes conforto, às vezes dor, às vezes amor, às vezes ódio. Isso é o Dhamma, compreende? Deve conhecer o Dhamma, deve aprender com as suas experiências. Você tem que conhecer as sensações antes de as abandonar.
Quando perceber que as sensações são impermanentes, jamais será perturbado por elas. Logo que uma sensação surja, diga a si mesmo: isso não é seguro. Quando a sua disposição muda, isso é incerto. Você pode estar em paz com essas coisas, da mesma forma em que você vê o macaco e não se incomoda com ele. Se conhecer a verdade das sensações, isso é conhecer o Dhamma. Você abandona as sensações percebendo que elas são invariavelmente impermanentes e incertas. Naquilo que chamamos de impermanente, de instabilidade, está o Buda. O Buda é o Dhamma. O Dhamma é a característica da incerteza. Quem quer que veja a incerteza das coisas, verá a imutável realidade dessas coisas. Assim é como o Dhamma é. E isso é o Buda. Se ver o Dhamma, vê o Buda. Vendo o Buda, vê o Dhamma. Se souber o que é Anicca, impermanência, você abandonará as coisas, não se apegará a elas. Você diz: não me quebre o copo. Consegue evitar que algo se quebre, se parta? Se não quebrar agora, quebrará mais tarde. Se você não o quebrar, alguém o fará. Se ninguém o partir, talvez uma das galinhas o faça. O Buda nos diz para aceitarmos isso. Ele penetrou a verdade das coisas, vendo que este copo já está partido. Sempre que usar este copo, deve refletir que o copo já está partido. Compreende isso? Era assim o entendimento do Buda. Ele viu o copo partido no copo inteiro. Assim que a sua hora chegar, ele se partirá. Desenvolve esse tipo de entendimento. Usa o copo, cuida dele, até que um dia ele escorrega e quebra. Não há problema. Por que é que não há problema? Porque você viu a quebra do copo antes que ele se quebrasse. Mas geralmente as pessoas dizem: gosto tanto deste copo, espero que ele nunca se parta. Mais tarde o cão o quebra. Eu mato esse cão. Odeia o cão porque ele quebrou o copo. Se um dos seus filhos o quebra, também o odeia. Por que isso? Porque você se represa e a água deixa de fluir. Você construiu uma represa sem comporta. A única coisa que a represa pode fazer é arrebentar, certo? Quando constrói uma represa, tem que construir também uma comporta. Quando a água subir muito de nível, poderá fluir sem problema. Quando está cheia até em cima, você abre a tua comporta. Tem que ter uma válvula de segurança como esta. Impermanência é a válvula de segurança daqueles que são nobres. Se você possuir uma válvula de segurança, estará em paz. Em pé, caminhando, sentado, deitado, a prática é constante, usando sati para guardar e proteger a mente. Isto é samadhi e sabedoria. São ambas a mesma coisa, mas possuem aspectos diferentes. Se percebermos a incerteza de forma clara, veremos nela aquilo que é garantido e verdadeiro. A verdade é que todas as coisas têm que inevitavelmente ser dessa forma. Elas não podem ser de outra maneira. Compreende? Ainda que saiba só esse tanto, poderá compreender o Buda e de direito fazer-lhe reverência. Desde que não abandones o Buda, não sofrerás. Assim que o faças, irás sentir sofrimento. Logo que abandone as reflexões sobre a transitoriedade e imperfeição e que as coisas não têm dono, o sofrimento surge imediatamente. Ainda que só consiga praticar esse tanto, será o suficiente. O sofrimento não surge. Ou se surgir, você facilmente o acalmará. E isso será a causa para o sofrimento não surgir no futuro. Isto é o fim da nossa prática, no ponto em que o sofrimento não surge. E por que o sofrimento não surge? Porque nós resolvemos o caso do sofrimento, a causa, samudaya. Por exemplo,
Se esse copo quebrasse, normalmente sofreria. Nós sabemos que esse copo irá ser a causa para um futuro sofrimento. Assim sendo, nós abandonamos a causa. Todos os Dhammas surgem devido a uma causa. Eles também se extinguem devido a uma causa. Assim, se existir sofrimento devido a esse copo, devemos abandonar a causa. Se de antemão refletimos que esse copo já está partido, ainda que não esteja, a causa deixará de existir. Quando não houverem mais causas, esse sofrimento deixa de se manifestar, ele desaparece. Isso é a cessação. Não necessita ir além deste ponto, só isso basta. Contempla isso na sua mente. Basicamente, todos vocês deveriam ter os 5 preceitos como fundação de conduta. Não é necessário estudar o Tipitaka. Primeiro, concentra-se nos 5 preceitos. De início, cometerás erros. Quando você perceber isso, pare, volte atrás e estabeleça de novo os teus preceitos. Talvez se perca e cometa outro erro. Quando se aperceber, restabeleça. Praticando dessa forma, a sua sati irá melhorar e se tornar mais consistente, tal como as gotas de água saindo da cafeteira. Se só inclinarmos um pouco a cafeteira, as gotas saem devagar. Plop, plop, plop. Se a inclinarmos um pouco mais, as gotas se tornam mais rápidas. Plop, plop, plop. Se a inclinarmos ainda mais, os plops desaparecem e a água flui numa corrente irregular. Nós temos que falar acerca do Dhamma desta forma, usando comparações, porque o Dhamma não tem forma. Ele é quadrado ou redondo? Você não pode dizer. O único modo de falar dele é através de símiles como estes. Não pense que o Dhamma está longe de ti. Ele está aqui contigo, em toda a sua volta. Olha, num instante contente, no outro triste, no próximo zangado. Tudo isso é Dhamma. Olhe para ele e o compreenda. O que quer que seja que cause sofrimento deve ser remediado. Se o sofrimento ainda estiver lá, observa de novo. Ainda não o viu claramente. Se conseguires fazer, não sofreria, pois a causa deixaria de estar presente. Se o sofrimento ainda estiver lá, se ainda tem que suportar, então ainda não está no caminho certo. Onde quer que você encalhe, sempre que se sentir tão feliz como se estivesse flutuando, aí está errado de novo. Se praticar dessa forma, terá sati a todo momento, em todas as posturas. Com atenção plena e plena consciência, você saberá o que é certo e o que é errado, alegria e sofrimento. Sabendo que essas coisas são, saberá como lidar com elas. Eu ensino meditação dessa forma. Quando for a hora de se sentar em meditação, senta-se. Isso não é errado. Também deves praticar dessa forma. Mas meditação não é só sentar. Você tem que permitir que a sua mente viva as coisas na totalidade, permitindo que elas fluam e considerando a sua natureza. Como é que deve considerar? Observe como sendo algo transitório, imperfeito e sem dono. Tudo é incerto. Isso é tão bonito, tenho que o possuir. Isso não é coisa certa. Não gosto mesmo nada disso. Diz a si mesmo nesse instante, não é certo, não é certo. Não faça isso. Não importa o quanto goste de algo ou quanto não goste, deve sempre refletir que é incerto, transitório, impermanente. Alguns tipos de alimentos parecem ser tão deliciosos, mas ainda assim você deve refletir que isso não é coisa certa. Pode parecer que é mesmo delicioso, mas deve dizer a si mesmo, não é certo que assim seja. Se quiser testar se isso é ou não verdade, tenta consumir o seu prato favorito todos os dias sem falta. Eventualmente reclamará.
Isso já não é tão maravilhoso. E pensará, na verdade eu prefiro aquele outro prato. Também não é coisa certa. Tem que permitir que as coisas fluam, tal como a inalação e a exalação. A respiração está dependente da mudança. Tudo depende da mudança desta forma. Estas coisas estão aqui conosco, não em outro lugar. Se deixarmos de duvidar, quer sentados, em pé, caminhando ou deitados, estaremos em paz. Samadhi não é só sentarmos. Algumas pessoas sentam-se até cair em torpor. É como se estivessem mortas, nem conseguem distinguir o norte do sul. Não leve as coisas ao extremo. Se sentirem sono, muda a sua postura e anda. Desenvolva sabedoria. Se realmente estiver cansado, então descansa. Assim que acordar, continua a prática. Não se deixe levar pelo torpor. É assim que tem que praticar. Mantenha a razão, a sabedoria e a circunspecção. Comece a praticar a partir da sua própria mente e do seu corpo, os vendo como impermanentes. Todo o resto é igual. Lembra-se disso quando pensares que a comida é muito deliciosa. Deve dizer isso a si próprio. Isso é incerto. De início tem que ir devagar. Tem que perceber as coisas dessa forma. Sempre que gostar de algo, diga a si próprio, isso é incerto. Você tem que de alguma forma ir contra a tendência normal das coisas, para realmente poder ver o Dhamma. Pratique em todas as posturas, sentado, em pé, caminhando, deitado. Em qualquer postura você pode se sentir zangado, não é verdade? Pode se sentir zangado ou com desejo enquanto anda, sentado ou deitado. Logo, a nossa prática tem que se estender a todas as posturas. Tem que ser consistente. Não faça só para as aparências, pratique de verdade. Enquanto sentado em meditação, pode ser que surja algum incidente. Antes que se possa ser resolvido, um outro vem atrás. Sempre que essas coisas surgirem, diga a si mesmo, é incerto, é incerto. Faça-as parar antes que elas tenham a oportunidade de te atingir. Agora, este é um ponto importante. Se você sabe que todas as coisas são impermanentes, todos os seus pensamentos irão gradualmente tranquilizar-se. Quando refletir na incerteza de tudo aquilo que aparece, verá que todas as coisas seguem pelo mesmo caminho. Sempre que algo surge, tudo o que você precisa dizer é, olha lá mais um. Alguma vez já viu água fluindo? Alguma vez já viu água parada? Se a sua mente estiver em paz, será como a água fluindo. Alguma vez já viu água parada fluindo? Aí está. Somente viu água fluindo ou água parada, não é? Mas nunca viu água parada fluindo. Aí mesmo, no ponto onde o seu pensamento não pode te levar, você pode cultivar a sabedoria. A sua mente será como água fluindo e ainda assim estará parada. É como se estivesse parada, mas em movimento. Por isso eu chamo de água parada fluindo. A sabedoria pode surgir exatamente aí.